Maravilha, né? Então, boa noite aí, senhoras, senhores, meninos, meninas, né? Estamos juntos aí. Muito prazer aí para muitas pessoas. Deixa eu me representar novamente. Sou o professor Alex, na verdade sou mestre em Geografia, especialista em História. Sou professor aqui da UniCV, tanto do curso de Geografia como também Pedagogia, tá certo? Então, estou feliz aqui nessas aulas online, a gente conversar alguns assuntos muito interessantes. A aula passada, confesso que, mesmo com esse número de pessoas que eu gosto, foi muito produtiva, porque você tem que pensar assim, essas aulas de segunda que eu vou elaborar para vocês, são temas que vocês vão ver na área acadêmica, vai cair na prova de vocês e tudo mais, mas eu quero tentar trazer uma forma prática para a gente discutir. Então, não veja isso aqui como uma aula, assim, não, o professor vai me enfiar conhecimento, não. A ideia aqui é a gente conversar de um determinado assunto que é da academia, relacionado à ciência geográfica, e a gente, assim, dialogar. Eu não gosto de falar assim, não gosto de pensar em ninguém, dialogar. Eu dialogando experiências, que eu tenho uma experiência no ensino básico, que eu amo, que tanto aqui que a maioria aqui do curso está fazendo licenciatura em geografia e talvez em algum momento vai deparar com a digníssima sala de aula, né? Então, é exatamente esse é o contexto que eu faço essas aulas, para a gente dialogar esses assuntos, como falar com um aluno no ensino médio, do ensino fundamental, de uma situação atípica. Então, até vocês aí, aos poucos, quem gosta de falar, trazer experiências, trazer relatos que enriquecem muito. Porque eu falo que aula, assim, quando você tem conversa, uma aula, assim, presencial, digamos assim, apesar de ser online, é legal, assim, essa trocas de experiências, vivências, olha, aqui acontece tal, aqui acontece assado, minha região é assim, minha região é desse jeito, então vale muito a pena aí, tá bom? Então, o que eu vou fazer para vocês agora? Eu vou pedir a licença, que eu vou projetar aqui a aula para a gente ter um roteiro correto do tema certinho. Então, espero que vocês gostem. Um teminha muito interessante, realmente que eu gosto muito. E até já falando um pouquinho, né, no ensino fundamental e médio, vou ser sincero, se você tem uma certa aversão, né, não fiquem no caso assim, porque o ensino fundamental adora, viu, gente? Eles adoram isso daí. Sugiro vocês sempre ter um carinho aí especial, porque é uma coisa vivida no tempo dele. Então, o que eu selecionei para vocês como tema? Tá aí, né? A abertura bonitinha, deixa eu fazer com a mão certa aqui para vocês, né? Será sobre geologia na ciência geográfica e sua aplicação no ensino fundamental e médio. Lembrar, né? Porque isso que eu gosto desse tema para aprofundar o quê? Nós vamos falar geologia na geografia. Lembrar que existe uma faculdade, existem universidades que ofertam esse curso, que é bacharel em geologia. Existem profissionais chamados geólogo. Se você quer seguir uma carreira de bacharel de geografia, você não vai sair geólogo, você vai sair geógrafo, que é um outro papel. Mas existe o profissional geólogo, que tem outra função na caráter profissional e tudo mais. Porém, a geografia como ciência, ela apropriou desse conteúdo fenomenal que a gente usa na matéria. Então, o que eu vou discutir com vocês? Como é estudada a geologia na ciência geográfica, como academia, como academicamente, que você vai cair na prova, vocês vão ler, e como aplicar no ensino médio fundamental, para garotada, para as meninadas e tudo mais aí. Então, isso que é o objetivo aqui da aula, tá bom? Então, é isso que nós vamos conversar, discutir e trocar ideias. Tranquilo? Então, o objetivo da aula está aí para você. Então, é compreender o papel da geologia dentro da ciência geográfica, como eu deixei isso bem claro. Refletir sobre a importância do ensino dos conteúdos de geologia no ensino, tá certo? Deixa eu só permitir mais alguém aqui. Então, é sempre fazer essa permissão aí dos alunos entrarem, aprenderem um pouco por que é importante entender geologia, né, como papel fenomenal do cotidiano, né? E discutir estratégias, que esse é o que eu mais gosto, né, nessas aulas online aqui com vocês, que foi muito produtiva a aula passada. Discutir estratégias, como fazer, o que chama atenção, entender as mudanças do ensino ao longo do tempo, como a gente aprendeu e tudo mais, tá bom? Bem-vindo às pessoas que entraram aí, a aula começou agorinha, fica tranquilo, né? Então, assuntinho dado e tudo mais. Esses vai ser nossos objetivos. Atingir esses 3 objetivos, aula concluída aí para vocês nessa segunda aqui, tá bom? Então tá aí bem dignamente aí, que é um assunto importantíssimo. Então, para falar desse assunto importantíssimo, vamos começar um pouco dos conceitos. Eu sempre gosto assim na parte conceitual, para depois na parte prática. Vocês têm que ter essa parte bem rica em vocês, que serão futuros professores ou professoras de geografia. Primeiro, a geologia na geografia, o que ela compreende? A geologia é uma ciência que estuda a origem, estrutura e evolução da Terra.
como eu disse um pouco anteriormente, lá no começo, existem faculdades que ofertam esse curso, que são cursos até complexos, que é dinâmicos, é relacionado um pouco até às ciências exatas em várias universidades afins. É um curso até, digamos, que vale uma rentabilidade, tanto é que a maioria dos cursos de geologia, se você se interessa, geralmente é nas grandes faculdades até públicas, porque exige um investimento, infraestrutura e tudo mais. Então, ele vai cuidar muito desse setor um pouco mais ligado às rochas, recursos e tudo mais que a gente vai ver daqui a pouco. Então, existe esse profissional chamado geólogo. E para quem sabe onde é que pode trabalhar, só vou falar uma empresinha, acho que pouca que a gente conhece. Profissionais da geologia, é muito contratado numa empresinha chamada Petrobras. A Petrobras, como ela trabalha nessa extração de recursos principalmente ligado ao petróleo, além de outros também, mas o petróleo é mais derivado assim da Petrobras, essa empresa estatal, ela contrata muitos geólogos, ela tem necessidade desse profissional aí, tá bom? Não, além de outros, assim, mineradoras necessitam, tudo mais, tá bom? Então, como ela vai se fazer amizade, como ela vai acoplar com a nossa linda geografia? Na geografia física. Então, ela, assim, ela vai ser complemento da geografia física, que utiliza conceitos de geologia, para entender o quê? Aí entra a geografia física bruta, né? Relevo, solo e riscos ambientais fazem parte do contexto da geologia. Então, por que a gente apropriou desse conteúdo importante, dessa interdisciplinaridade com a geologia? Porque nós precisamos entender os processos, tá bom? Então, essa interdisciplinaridade de geografia e geologia dialogam na análise da paisagem terrestre. É aí que entra nosso papel como geógrafo. Talvez o geólogo, vamos por assim, se você conversar com o geólogo vai ser extremamente técnico. Eu até gosto de brincar assim, eu já tive professores geólogos na minha faculdade, na estadual aqui de Maringá, que eu ficava impressionado com o conhecimento. Eles são aqueles nível assim, que eu ficava assim, ó, de queixo caído. Eu não sei se eles estavam me enganando. Eles pegavam uma determinada rocha, segurava e falava o nome da rocha, a composição da rocha, a era geológica da rocha. Eu ficava impressionado com esse lado técnico que eles têm, esse primor de entender. E aí cabe a nós, eles têm esse lado técnico. O que a geografia pode colaborar? Então, a geografia ela tem que fazer, eu falo sempre, nosso espaço geográfico, nosso objeto de estudo, nós temos que fazer essa associação entre natureza e sociedade. Sim, eu tenho que saber a parte técnica geológica. Tenho, né? É legal entender era, composição da rocha, mas o que vai interferir na sociedade? É isso que é nosso papel como licenciadores, né, nesse caso aqui de geografia. Então, isso que eu falo no seminário, por isso que biólogo. Eu falo assim, ó, eu falo que a geologia vem contribuir para a nossa geografia física. Ela é uma contribuição. Ninguém aqui, com toda a educação, perdão se você está vindo nessa aula, ninguém aqui vai sair geólogo para trabalhar na Petrobras. Aliás, desculpa falar da Petrobras novamente, contrata também geógrafos, viu, pessoas? Fique esperto aí para quem é bem antenado com concurso, muitas vezes mexe. É que a quantidade de geólogos e mineradoras, a questão de petrolíferas é muito maior do que um geógrafo, tranquilo? Então aqui só para fazer essa questão dessa ponte da importância da geologia nas nossas vidas aí, tá bom? Seguindo um pouquinho nesse raciocínio, nessa conversinha, vamos fazer os principais temas, vamos ver se vocês gostam mesmo de geologia aqui, né? Até hoje eu começo com essa opinião aqui. Eu não sei quem está há muito tempo, eu conheço alguns aí, que é o caso do Marcelo, que eu já oriento, né? Vocês têm, assim, familiaridade com geologia? Ou melhor, já começa com aquela objetividade. Vocês gostam de geologia? Tem facilidade de entender? Ou é aquele tabu, assim, que, meu Deus, quando chegar essa matéria no ensino, eu vou travar, eu vou ter que ler. Alguém quer manifestar? Pode manifestar. Vocês têm dificuldade, Marcelo? Como você está? Você tem dificuldade em geologia? Pode falar. Luiz, que gosta de falar também. Boa noite, professor. Eu tive a oportunidade de entrar aqui no laboratório da Universidade Federal de Roraima, no laboratório de geologia, inclusive os equipamentos caríssimos, né? E aqui em Roraima, a exploração de recursos minerais, né? Ela tem um certo tabu porque o estado é muito rico em recursos minerais, né? Juntamente com Minas Gerais, acho que são os que têm maior quantidade de riqueza no subsolo. Então, nessa oportunidade, lá no laboratório, tinha um equipamento que foi danificado, eu acho, lá com uma experiência de campo que eles fizeram, e muito caro o equipamento. Então, eu tive a oportunidade de olhar muitos tipos de rochas, vários formatos, né, de essas rochas magmáticas, né, rocha sedimentar, que é outro tipo também, metamórfica. E, assim,
Foi interessante, mas geografia, como eu tinha lhe informado da nosso outro encontro, era um curso que eu desejava fazer na década de 80. Porém, eu escambei para outro lado, lá para administração, contábeis, economia. Fui para cima, desci e tal. E então estou realizando aqui meu grande sonho, que seria me formar em geografia. Mas eu trago assim alguns conhecimentos lá de trás, né, que foram assim, eu tentei acompanhar ao longo do tempo, né? E eu creio que assim não mudou muito assim alguma forma deles ensinar. Claro que a gente vê que os conhecimentos avançaram e tal, etc. Mas essa parte aí de rochas, da geografia física, né, da contribuição da geologia para a geografia, né, para ajudar a gente a estudar essa parte do relevo, é muito importante. E aí eu fui assim, eu sinto que eu tive essa oportunidade que eu acho que para mim foi única no momento assim que eu nunca tinha entrado no laboratório de geologia para me ver na prática como é que funciona o estudo do futuro arqueólogo, né? Que interessante, Luiz. Parabéns aí do discurso aí, viu? Interessantíssimo aí. Pode falar aí, Marcelo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? No meu caso do aspecto geológico, eu sempre tive muita curiosidade e sempre tive um pouco de facilidade em entender um pouco dos croquis, né? A parte geológica, eu sou daqui do estado de São Paulo, da cidade de Itapetininga, e a gente mora perto do cinturão verde da Mata Atlântica, né? Então, muitas cavernas. E eu tenho um grupo de amigos que são espeleólogos. E a hora que você começa a ver eles mostrando as pedras, a precipitação, estalactites, estalagmites, a formação geológica e toda aquela explicação, ela gera uma certa curiosidade também. Foi bem bacana isso. Outra coisa que chamou a atenção, porque no começo eu tenho aquela confusão, né? Eu sempre quis fazer geografia, achei sempre muito bonito. Daí o pessoal olha e fala assim, você vai ser geólogo. Não, calma aí, gente, calma aí, não é tão assim. Geografia é geógrafo, geologia é geólogo, mexe com uma outra estrutura. Mas eu nunca tive tanta dificuldade, e tive muita curiosidade. Então, acho que a hora que eu via na plataforma a oportunidade de estar conhecendo um pouquinho mais, estar adquirindo esse conhecimento para transferir esse conhecimento para os alunos na sala de aula foi fantástico, assim, foi bem bacana, bem legal. Obrigado aí do depoimento aí do Marcelo, Luiz, gente. Como assim, os dois cumpriram muito, né? Contaram experiências, contaram, assim, essas angústias de querer entender mais, aprofundar, né? Até o Luiz falava muito questão de ele já teve experiência, assim, de ver coisas que são materiais caros, sofisticados, né? Tem faculdades que existe laboratório de geologia e é hipnotizante mesmo, né? Você vê que tem materiais lá raríssimos, aparelhos sofisticados, né? Essa exigência demais, tá certo? E aí, o que a geografia um pouco se apropria, né? A geografia, como eu falei, é uma contribuição para a geografia física. Vocês têm que estar bem claro assim. Né? Alguns temas assim principais que vocês vão encontrar nos seus livros didáticos, nos seus planejamentos, nas suas ordens de estudo aí, é certeza, tá aqui um resumo, uma síntese bem básica aqui para vocês, né? Vocês vão ter que saber sobre estrutura geológica e tectonismo, sempre são temas ligados à geografia, e vocês vão ver que são temas, isso que eu acho interessante, né? São temas que isso que eu acho que se apropria, são temas que você consegue fazer conexões com a questão socioeconômica. Que nem eu posso testar alguns exemplos aqui plausíveis. Tem a parte técnica, quando vai ter que entender, que nem tectonismo, né? Não sei quem lembra alguns assuntos, ou já leu sobre a questão do tectonismo, né? Subducção, os limites das placas tectônicas. Mas o que vai interferir, né? Então, você pode falar abalos sísmicos, né? Terremotos, abala toda uma cadeia produtiva de uma construção adequada e tudo mais. Então, vale a pena discutir isso. Estrutura geológica, por exemplo, não sei quem lembra, são aquelas estruturas ligadas a dobramento moderno, escudo cristalino, bacia sedimentar. E estrutura, deixa eu até desabafar para vocês, é uma coisa que para alunos é difícil pensar. Porque quando fala em relevo, assim, é fácil, né? Eu já ouvi falar de planície. Estrutura, uma vez eu fiquei quebrando a cabeça. Como eu vou explicar para um aluno o que é uma estrutura geológica? E aí eu quebrei a cabeça e eu até fui para o lado meio sentimental, que eu tenho um pai pedreiro. Desculpa se você é um pouco familiar com o mundo da construção, eu fui para esse lado e o aluno um pouco enxergou.
porque daí eu tenho que trazer um pouco, porque assim, estrutura é o que segura a forma de relevo, é algo que nós não estamos vendo. A estrutura é complicado de explicar, porque existe 3, que é o dobramento moderno, escudo cristalino e a bacia sedimentar, é algo que está sustentando a superfície. Aí, como você vai explicar isso para um aluno que tem 11 anos, meu Deus, 15 anos, misericórdia? E aí eu expliquei assim, ó, se vocês conhecem um pouco casa, ou já viu ser uma casa construída, é a parte que os pedreiros estão fazendo na parte de baixo, que é a ferragem e os tijolos, que é a base da estrutura, que meu pai falava de alicerce, né? Que é a parte principal de uma casa. E até quando é nível médio, fala assim, ó, um engenheiro civil é bom porque ele calcula a estrutura de uma casa, de uma construção. Uma casa é boa não é pela fachada, e sim pela estrutura que ela vai aguentar. Então, eu sempre dou essa determinação para ele pensar na estrutura. Ele não está vendo, mas é o que está segurando. Então, são essas analogias que eu criei que ele fica, agora sim, daí dá aquela área assim, entendeu? Então, são estratégias que eu usei para explicar a estrutura, porque é difícil explicar. São termologias que até questão do tectonismo, abalo sísmico, tsunami, você consegue explicar, porque ele sabe o que acontece, mas a explicação não é no dia a dia, ele não está vendo ali visualmente, entendeu? Por isso que é um desafio para nós, professor de geografia. Deixa eu falar a palavra para o Luiz, que ele levantou a mão. Pode falar, Luiz. O senhor falou essas 3 estruturas, né, do relevo, né? E então eu também tive a oportunidade de passar aqui no Planalto das Guianas, né, que eu estudei muito na época, né? E passei pela Serra do Imere, né, do Tumucumaque, Tepequém, onde tem uma cachoeira que o pessoal aqui toma banho também, Pacaraima, que tem aqui a cidade de Pacaraima, que fica na fronteira com a Venezuela. Todo o Planalto das Guianas foi uma oportunidade única que a gente estudou na época, né, em geografia. Sim, Planalto Guianas, a bacia sedimentar, né, faz parte o ponto mais elevado está aí, na sua região aí. O ponto mais alto do Brasil, elevado. Isso, e faz parte dessa estrutura que o senhor falou, né? Sim. Eu tenho um Planalto brasileiro, quando eu estudei, Planalto das Guianas, né? Exato. É o escudo, né? Escudo cristalino, exatamente. Então, isso daí que o aluno gosta. E até já trazendo o lance para vocês, meus queridos futuros ou já professores aí. Assim, claro, é interessante o aluno ter esse processo, mas o aluno, quando fala em relevo, ele quer saber o ponto mais alto. Não tem escapatória. Né, quando eu começo, o aluno eu já começo assim, a esquematizar o quadro ou alguma apresentação. Ele vê que o tema é relevo, ele já vai querer soltar qual que é o ponto mais alto do Brasil, do mundo, se você já foi, não foi, quem já morreu, quem não desceu. Então, essas perguntas, assim, como eu falo para vocês, que é impressionante, vai ter. Que nem você fala em tectonismo. Acho que é uma questão do ser humano. Eu tô aprofundando esse lado psicológico. Você fala em tectonismo, você chega numa parte no terremoto, o ser humano é mórbido, é uma coisa assim que atrai mais assuntos ligados à mortalidade. É impressionante. Guerras, assuntos ligados assim, a que tem mortes, uma coisa que faz parte de uma coisa trágica. É incrível que pareça, né? Eu sei que é trágico, às vezes é indelicado o assunto, bem delicado o assunto, mas você tem que explorar de uma forma positiva, porque quando você fala em tsunami, terremoto, ele quer saber qual foi o mais destruidor, ele quer saber qual foi mais intenso, ele quer saber o que matou mais, onde foi. Então, isso mexe mais com o brilho, aí que entra o bom professor, de você intermediar, entender que isso é importante, assim, da questão da importância da geologia na vida dele, de estudar. É aí que eu falo assim, tá vendo? Tem que estudar terremoto, você tem que estender os lugares que acontece terremoto, o porquê acontece, o cotidiano das pessoas mudam, a vida da pessoa pode ser prejudicada com tragédia. Então, a coisa mórbida que tem essas tragédias, infelizmente, até deslizamento, que é o caso do Brasil, né? Eu falo muito de terremoto, porque o Brasil não tem terremotos intensos, né? Mas, obviamente, o Brasil tem outras tragédias que regiões afora aqui que estão no curso aqui, que estão na aula, deve conhecer história de deslizamento, né? De sedimentos em morros, lugares inapropriados que acontecem, e até ver notícia, né? Rio de Janeiro, principalmente, Petrópolis e tudo mais. Então, essas tragédias, infelizmente, vêm à tona, eles dão efervescência nisso, chama atenção, é uma coisa do ser humano, a tragédia chama atenção, é uma coisa vivida, você vai querer saber o porquê. E aí cabe a nós ter essa podagem, entender o porquê que acontece, entendeu? Então, são assuntos importantes, isso que é legal, isso que a geografia faz, tá vendo? A gente não fica no lado do técnico, a gente traz para a superfície, enquanto a parte geológica, que a parte técnica, acontece, abalo sísmico, termos escala Richter e tudo mais, a gente fica para essa parte da superfície, que interfere, né?
Outra coisa que é muito interessante que os alunos gostam são tipos de rochas, que até o Luiz deu uma aulinha rapidinho aí, que existem as 3 tipos, não sei quem lembra, já até posso refrescar a memória de vocês, se vocês estão bem atentos aos 3 tipos de rocha. E agentes internos e externos do relevo, aí entra a parte do relevo, essa formação do relevo mesmo, são os 4 tipos, tá bom? Os 4 tipos de relevo que formam a complexidade do planeta todo. Lembrar que os 4 tipos de relevo, relembrar e viver um pouquinho, né? Planalto, planície, depressão e montanhas. Bom? Dinâmica da crosta terrestre, nessa parte aqui é toda a estrutura, principalmente do interior, que é legal que sempre cabe aos livros de geografia, que é a parte da crosta terrestre, o manto, o núcleo. É um assunto muito interessante, eu sempre gosto de pensar, eu sempre jogo essa para meus alunos, né? A gente conhece que existe o crosta, manto e núcleo, aí eu brinco até assim, o ser humano está com um projeto de colonizar Marte, mas nunca foi no seu próprio manto. Ele nunca explorou seu próprio manto como, assim, ser humano. Claro que ele colocou com outras tecnologias, com outras sondas e tudo mais, mas nunca foi lá. Ele nunca foi para o núcleo, nunca foi o primeiro ser humano no núcleo. Né? Desculpa trazer uma notícia hoje. Hoje a Katy Perry foi no espaço, né? Evento assim, primeira, né? Eu vi até algumas propagandas assim, fazendo uma analogia assim, né? 1961, primeiro homem no espaço. 2025, a primeira diva pop no espaço. Então, nós estamos com a exploração do espaço, mas esquecemos o nosso interior aqui. Você que acompanhou essa notícia aqui, que foi não só a Katy Perry, porque ela não é astronauta, né? Mas foi uma equipe de cientistas e algumas famosas também, um grupo só de mulheres, né? Foram para o espaço, tá bom? Com aquela famosa corrida turística espacial, nada de NASA, tá bom? Dinâmica terrestre. Então, por isso que é interessante trazer esses conteúdos, o porquê não pesquisa, e o principal, que daí entra nos recursos mais ligados à economia, que são os recursos minerais e energéticos. Aí é a questão da exploração, a questão do uso, a questão da energia, isso é muito ligado, é antenado com a geologia, tá bom? Muito arreado aí, tá bom? Então, vocês são... Pode falar, Luiz. O senhor me permite fazer uma observação aqui? Eu me lembrei também sobre o tectonismo que o senhor falou, aquela formação daqueles lagos lá da África, né? De Lago Tangânica e Vitória, que são de origem tectônica, né? Sim. Lagos profundos, né? Lagos profundos, que até é a nascente do Rio Nilo. Quando eu falo nascente do Rio Nilo, os alunos piram que não é África. Aí que legal. Eu adoro aluno que me duvida. Coisa que eu mais adoro. Espero que vocês gostem também. Aluno que faz uma cara... Não, sabe aquela cara meio... Imagina. Aí é legal. E é legal, por isso que essa nossa matéria é muito interessante nisso. Eu gosto quando tem esses erros, assim, porque você mostra. Então é interessante, assim. Eu adoro salas... Eu não vivo sem mapa. Eu adoro, assim. Daí mapa... Vai ser uma aula futuramente, mas assim, ó. Eu adoro mapas... impressos, sabe, o Atlas implantado assim, eu adoro, como também, mais pra frente eu vou ensinar esse aplicativo, é um aplicativo que tem no IBGE, que você acessa qualquer mapa, então eu abro na hora, assim, ó, pintou a dúvida, pintou assim, ó, eu não sabia disso, eu gosto de prova real, meio matemática, né, tire a prova real, eu sou meio matemática nessa parte, peraí, eu vou mostrar para você, não posso deixar você encanado, então eu vou mostrar, eu gosto, então essa parte que você falou de tectonismo, é muito interessante mostrar a realidade, adoro fazer isso. E realmente fica na África mesmo, né? Ripley tem uma fratura que tem ali, né? São 2 placas se chocando ali, que formam o Lago Vitória, que é um lago tectônico, né? Bem bizarro aí a bagaça aí, né? Tem um Tangânica, né? Tem. Tudo ali na África ali. Exatamente. Essas coisas eu estudei na década de 80 e não esqueci. Não esquece, né? É porque, assim, são décadas diferentes de ensino, né? É isso que é legal a gente discutir em aula aqui. Obrigado que você está participando, Luiz, todo mundo aqui. Você tem que entender o seguinte, né? A proposta do ensino em livros didáticos mudaram muito. Ela perdeu aquela geografia de decorar. Ela perdeu aquela geografia tradicional. Aqui que é a geografia tradicional. É o que o Luiz está um pouco dialogando com nós, que era uma geografia mais de decoreba, digamos assim. Era uma geografia mais aquela básica, de descrição, acabou, não fazer relação, não dialogar, falar assim, por que está acontecendo? Tudo mais. Porém, aí vai uma crítica desse professor por dentro. Eu falo assim, porque quando fala tradicional, parece que ela tem que ser abandonada. Eu vou dar uma opinião, vocês podem discordar desse professor, que é o direito seu. Eu falo que ela não pode ser abandonada.
E eu falo assim, que a geografia, assim, quando você estuda academicamente, você aprende outros tipos de geografia, né? A crítica, a perceptiva, né? Outras, até a modelar, que faz a quantitativa, tem vários tipos de geografia, né? A que permeia nos livros é a geografia crítica, que faz essa relação com a sociedade. Porém, eu sinto falta disso que o Luiz falou no ensino. O aluno gosta de saber o beabá, o aluno gosta de saber qual é o maior, qual é o menor, qual é o mais profundo, qual tem mais morte. E eu percebi isso, desculpa um desabafo, viu, Luiz, a galera que tá aqui. Eu percebi assim, ó, eu estava assim, ó, era uma crítica que eu tinha, assim, ó, primeira coisa, como professor de geografia, que vocês vão deparar, e isso vai acontecer na sua vida, queridos e queridas que estão aqui presentes. Vão perguntar para você nome de capitais. Vão perguntar para mim onde aconteceu o maior terremoto do mundo. Vão perguntar para mim qual foi a destruição maior. Vão perguntar para mim qual é a maior montanha. E aí você pode... Aí eu já vi professores ser ofensivos e falar assim, eu não sou Atlas para saber isso. E desculpa, eu vou retirar isso. Você tem que ser Atlas, sim. Um bom professor de geografia, ele tem que ter essas ferramentas, eu falo assim, essas... Deixa eu só permitir aqui um pouquinho, peraí, pessoal. Eu falo assim, ele tem que ter essas ferramentas muito bem aguçadas. Não é um professor decorativo, assim, tal, mas esses lugares, assuntos importantes, porque o aluno pergunta muito. Você não tem noção. Vocês vão assim, ó, desculpa, eu sei que é deselegante falar isso, ó, eu sou professor de geografia, eu não sou Atlas, mas vai por mim, você está lidando com uma mente de uma criança, de uma pessoa de 11 até 17 anos. Então, você tem que confrontar com essa ideia. Ele está enxergando você como um Atlas. Ele quer saber qual é o maior país, ele quer saber quantas rochas existem. Então, isso daí parece imbecilidade, mas é interessante saber. Eu comecei, assim, a aprimorar em países, não na faculdade. Eu comecei a entender países dando aula, que eu vi que o aluno pergunta muito, ele quer saber onde fica. E aí que tá, parece uma coisa mista. Talvez eu entendo todo o processo de globalização, consigo explicar decore e salteado de globalização. Mas eu confesso, gente, um aluno de 11, 12 anos, ele está interessado em saber de globalização? Não. Quer saber quantos países existem? Qual o país mais novo que existe? Então, essas informações triviais, que eu gosto de chamar de geografia, vale a pena vocês estão antenados. Tanto na geologia também. Viu? Apesar de, estudar processo. Não, tem que entender. O aluno quer saber quanto, o aluno quer saber o porquê, onde está, entendeu? É prática hoje assim. Então, a geografia tradicional, eu não gosto de criticar tanto, porque a gente usa ela ainda. A gente tem um recurso, a gente precisa usar ela, até para fazer relação, entendeu? Pode falar, Luiz. Professor, eu queria fazer uma observação nisso que o senhor falou. Sim. Essa mudança de paradigma aí do ensino da geografia, da matemática, também é a mesma coisa, que eu ainda alcancei cartilha de ABC e tabuada, né, lá naquela época. E, assim, eu também fiz diversas disciplinas de metodologia, tanto até, inclusive, disciplina do doutorado, no caso. Eu, assim, discordo um pouco, porque eu não vejo um professor de matemática dessa nova geração, muitos não sabem multiplicar. Ele só sabe com o auxílio da máquina, do computador. E uma prova, por exemplo, de concurso, ele vai ter que saber, ele não vai ter o auxílio do celular, do relógio, de nada ali, ele vai ter que saber. Esse é um ponto. Acho que até tocou no ponto aí da prova real, né, que muita gente não sabe nem o que é também. E aí eu discordo nisso aí, porque quando o senhor falou da geografia da década de 80, mas a gente só não decorava, a gente também entendia por que houve a formação desses lagos tectônicos da África, como o senhor respondeu aí, foi uma falha geológica, né? E hoje a gente está vendo a África sendo dividida em 2 continentes, né? Não sei se o senhor deve estar acompanhando, né? Que essa fenda está aumentando o tamanho, né? E uma coisa leva a outra. Eu tenho minha opinião sobre isso, porque abandonou-se os métodos de ensino antigo, claro, pela evolução tecnológica também, grande parte, mas encheu-se o aluno de outras vertentes, outras metodologias, quando, na realidade, tiraram aquela base sólida que o cara poderia ter e agregar com esse avanço tecnológico que eu creio que não foi dessa forma. Hoje, se o senhor chegar para um cara formado em geografia, qual é a capital por exemplo, de Tonga, um país bem difícil para ele saber, ele não sabe.
Aí se eu pego até um país que é mais fácil, ele também não sabe. Eu já conversei com colegas meus que são formados, federais inclusive, não sabe. E fica vergonhoso para um cara, porque ele só vai ter aquele embasamento de corrente teórica, mas tem coisa que ele tem que saber. Ele é professor, ele foi formado para isso. Como o senhor falou, ele não é um atlas, mas pelo menos dos principais países ele tem que ter um certo conhecimento. Eu entendo dessa forma, né? Exatamente, como eu falei assim, né? O conhecimento é imediatista. E a capital de Tonga é no Kualofa, viu? Olha, não pensei em nada, viu? Kualofa, isso aí Kualofa, passou né? no... Eu achava engraçado, né? Eu achava engraçado citar esse nome. Eu falei, galera, eu gosto desse nome, eu acho engraçadinho. Mas tá vendo? Você vê? Não, mas é que tá. Isso que eu ia falar, assim, dessas inovações que vai ter. Já vou passar para você, viu, Marcelo? Só para finalizar, assim, esse raciocínio. Interessante discutir isso daí, esses pontos de vista, porque hoje o ensino é imediatista. Tem a maneira que é cobrado os livros, é uma coisa que parece imediata, tal, assim. O que eu, assim, a minha crítica, eu falei assim, que a gente precisa, assim, não abandonar essa coisa tradicional de conhecer essas coisas básicas. Isso que eu defendo sempre, qualquer professor que vai ter informação. Não desvia disso. Eu sei que isso assim, ó, como assim, eu até olhava, como eu falei, com uma crítica, não sou apto, tem que saber o mundo. Não, mas é legal entender. Eu não sou, não é o objetivo da geografia hoje, até como academicamente, que eu estou falando com acadêmicos. Não é decorar, mas é entender o fenômeno que um aluno vai perguntar, o que o aluno vai saber. E aí cabe a sua maestria didática de transformar aquilo para ele de fazer relação. Então ele não vai ter o poder de relacionar você forçando. Então essa ideia assim de vai ter mudando, vai muitos paradigmas vão mudando o tempo todo, né? Tecnologia, a maneira que o aluno absorve, entende, o tempo de aula, turma, isso daqui é uma coisa que até eu estou hipnotizado. O tempo de aula hoje não dá mais 50 minutos. Não é que não dá, o aluno não consegue ter esse poder de concentração. É uma coisa que eu estou aprimorando, é legal a gente até discutir aqui. A aula, para mim, bem dada, é 20 minutos. Estou falando a nível ensino básico, viu? Não para academicamente que a gente está discutindo aqui. Mas um lado ensino básico envolve outras estruturas, entendeu? Então, paradigmas vão mudando, temos que adaptar, mas aí que tá, minha modesta opinião. Até o Luiz talvez vai concordar ou não. A tradicional sempre vai existir. Essa geografia tradicional, ela nunca vai deixar de ser feita. Vai aparecer novos paradigmas, já é. A tradicional, gente, ela vai estar encaixada ali em algum momento, tá bom? É isso que eu quero falar. Não, ela não vai. E uma professora disse para mim, Alex, vai por mim. A melhor aula sua vai ser quando você falar de países, e não sobre o conceito de paisagem, não sobre o que é geopolítica, não. Vai ser quando o aluno falar, você apontar países para o aluno, vai ser sua melhor aula. E posso falar? Ela acertou. Tá bom. Marcelo, pode dialogar aí, desculpa. Não, imagina, eu estava ouvindo as considerações de vocês aí. Pela experiência que eu estou tendo em sala de aula, eu estou tendo experiência tanto dentro do ensino médio regular, do EJA, né, jovem e adulto, e com alunos especiais também. Uma das coisas que me chamou muito a atenção entre a geografia tradicional que está sendo falada e a crítica é o seguinte: eu creio que a tradicional, como o senhor mesmo disse, até o Luiz comentou, que ela não vai sair do papel. O interesse por eu me tornar um geógrafo hoje veio determinado a isso. Só que existe o seguinte: o papel do educador nesse processo. Esse tem que ser muito bem colocado. Até porque é o seguinte: o aluno ele vem com as dúvidas e durante a aula elas surgem as dúvidas. Agora, qual que é o, assim, que eu considero, e até um ditado popular, qual que é o pulo do gato do profissional, do geógrafo, do professor que está na sala de aula? Ele entender que as ferramentas da geografia crítica servem para encaixar dentro da tradicional. E nisso ele vai criar um material sólido de apoio que vai conseguir dialogar e chamar atenção para os alunos. Até porque muitos educadores ficaram parados no tempo. Eu acompanhei uma palestra do senhor sobre o uso da inteligência artificial na educação, eu achei fantástico. Mas eu ouvi muitos críticos falando, poxa, mas o aluno não sabe pegar uma caneta para estar mexendo com isso, vai mexer com o computador. Não, peraí. O educador, primeiro, ele... Acho que alguém derrubou o Marcelo. Espero que esteja vocês sabotando aí. Acho que o Marcelo deu uma caída aí. Será que foi inteligência artificial? Que medo, pessoal. Ele estava falando disso, eu fiquei levemente com medo, tá bom? Espero que depois ele volte aí com o raciocínio, viu, turminha? O Marcelo acho que caiu mesmo. Eu tô com medo porque estava falando de inteligência artificial. Será, né?
Mas eu vou seguir aqui o roteiro da aula, viu, gente? Gostei dessas discussões, essas lacunas que aparecem, sempre é legal discutir e conversar aí, tá bom? Obrigado da colaboração aí do Luiz e do Marcelo, que deu uma saidinha. Não sei onde é que ele foi. Espero que ele volte, tá bom? Aqui algumas coisas da importância agora no fundamental, porque que é, assim, entre aspas, é bom estar ali a geologia, como suporte da geografia física, né? A compreensão de formação do relevo e dos recursos naturais. Lembrar que recursos naturais é uma terminologia muito interessante. Você fala em recurso natural numa aula, ou aqui explicando para você, é algo que o ser humano tira com viés econômico. Então, você fala em recurso natural, não é natureza linda, exuberante, você, que habitat, que ecologia. Não, nesse caso você está retirando como uma matéria-prima para transformar. Recursos naturais se refere a isso, tá bom? Consciência sobre os riscos naturais, aí que entra a geografia desse paradigma que está mudando. Hoje, assim, você tem que entender da formação do relevo, de toda a formação, etc. Porém, é legal você agora associar o aluno a pensar, é isso que talvez os paradigmas mudaram muito, você conseguir fazer ele fazer associação, porque é importante entender para não ter deslizamento, tragédias, etc. Como eu falei, você vai ficar impressionado, você que está dando aula, ou já está dando, quando o assunto é tragédia, como o Ibope aumenta. Eu fico impressionado. É uma coisa que eu preciso até aprimorar mais no campo da psicologia, né? Ô, Marcelo, o que aconteceu, cara? Você está falando de inteligência artificial, você saiu aí. Acho que a inteligência não gosta de você, cara. Tá fazendo uma barreira em você, tá bom? Voltei aqui. Aqui tinha Pode caído... fechar seu raciocínio aí, Marcelo. Caiu o sinal. Então, e com o uso da inteligência artificial, você consegue despertar um pouco mais a curiosidade também dos alunos, entendeu? Então, eu creio que entre a tradicional, realmente, ela não deve parar de existir. Mas você fazendo uso de mecanismos de tecnologia, você vai despertar ainda mais conhecimento no aluno. Mas, porém, o profissional precisa estar se atualizando constantemente, porque senão fica aquele ensino engessado, aonde você pode ter o tradicional, a melhor tecnologia, e o aluno não vai despertar o interesse. E realmente, aquela experiência que o senhor falou do ensino básico, né? Eu estava no ensino médio, eu acompanhei as 3 salas, acompanhei o EJA em vários graus de estrutura, é 15 minutos no pau da viola, assim, com muita atenção para o aluno ter aquele entendimento. E depois você vai completando com recursos audiovisuais para ele entender a matéria. Porque senão, assim, você jogar palavras ao vento. Essa é a minha opinião, tá bom? Até os dois colaboraram muito, enriquece muito aqui, né? Que nem até o Luiz fez um exemplo muito feliz, eu achei, assim, que ele falou assim, ele estudou nos anos 80, você fez um exemplo muito, assim, cabível aqui, viu, Luiz? Você falou que, eu aprendi sobre, né, a fratura da África, né, toda assim, e eu associei com o terremoto, então você teve esse poder, e talvez até o professor fez a associação. Então, esse que é o papel hoje um pouco da geografia, até para nós. Essa associação, o aluno demora para estar, porque é uma sociedade, é uma geração imediatista. Ele quer aquilo. Depois enjoa, acabou. É uma geração, assim, reciclável mesmo. A geração, desculpa falar, né, é esse pessoal que a gente vai dar aula, é o pessoal TikTok, é um pessoal que vídeo, se você colocar um vídeo, faz experiência hoje quem dá aula, coloca um vídeo de 5 minutos, eu disse 5 minutos, você vai escutar a reclamação. Não tô brincando. Fala assim, galera, vou colocar um vídeo de 5 minutos aqui. 5 minutos, meu Deus. Fala que eu vou passar um filme de 2 horas. Misericórdia, você vai escutar uma coisa unânime. Então, uma geração muito imediatista, que aí, como o Marcelo também, adaptando, tem que adaptar. Tem que fazer essas adaptações, esses reajustes, para a gente não ficar frustrado. Né? A gente fala assim, não, eu também fui de um tempo que um professor ficava lá 50 minutos falando, eu tinha que anotar, acabou, essa era a aula. Hoje as dinâmicas mudou, e eu percebi, eu tenho que também ter essa mudança dentro de mim. De mudança que o aluno é imediato, o aluno que aprendeu rápido, quer saber onde está e acabou, fim. Então você não tem que tomar cuidado até do exagero em colocar mais coisa, porque ele acabou, ele aprendeu aquilo, entendeu? Então, muito cuidadoso, é legal. Vou separar esse tema para próximas aulas aí, gerações, né? A gente discutir gerações, vai ficar legal, tá bom? Então, só voltando aqui para nossa geologia magnífica, então, consciências, entendimento de temas ambientais e desenvolvimento sustentável. Então, a geologia você pode associar um pouco ao desenvolvimento sustentável. Só uma perguntinha de relevos, né? Eu até coloquei esse mapinha elegante, bonito. Eu sempre gosto de fazer essa provocação aqui, né? Meus alunos piram comigo.
é que eu falo assim, existem 4 tipos de relevo, está até escrito ali, né? Os principais, os 4 formadores, né? Que são a estrutura de relevo, que no caso é planalto, planície, depressão, planalto, planície, depressão e montanhas. Só toma cuidado com uma formação, que isso eu gosto de focar nos alunos. O termo montanha, quando você vai em forma de relevo, você tem que extinguir no Brasil. Que, professor? Não, o Brasil não tem montanha. Com todo respeito, assim. Então, o Brasil é um relevo, assim, que não tem. Tudo que é alto no Brasil é considerado planalto. Serras, morros, chapadas. Que até foi citado aí para muitas pessoas, como ele citou o Planalto das Guianas e tudo mais, tá bom? Então, tudo que é no Brasil aqui, ele não tem montanha. E o aluno pira. E por que uma pira? Porque é do populacho, gente. A gente fala um lugar alto, no cotidiano, viajando. Nossa, olha aquela montanha, olha o pico daquela montanha. Eu também não sou tão besta de ficar corrigindo. Aqui montanha, com questão de formação de tectonismo, é a colisão de placas tectônicas. O Brasil já se formou, o Brasil não tem colisão. O nosso relevo não é formado pela colisão de placas tectônicas, e sim por processo mais erosivo e sedimentação. Então, o Brasil, dos 4 formas de relevo, o Brasil não tem montanha. E eu gosto até de desafiar o aluno. Então, alunos, se alguém falar que o Brasil tem montanha, eu falo, cala a boca. Eu falo até com respeito, um cala a boca, né, brincando. Não existe, tá bom? Então, é até um termo que é legal. E isso é legal você até ensinar a questão do que é uma montanha e o que é um planalto. Para ele ter essa diferenciação. Daí ele pensa, é verdade, o Brasil não tem abalo sísmico, né? Então, por isso que não pode. Pode falar, Luiz. O senhor falou de montanhas que o Brasil não tem, né? O Brasil em termos geológicos. Em termos geológicos. Terreno antigo, né? Daquela da primeira era, né? Isso. E aí essas montanhas fariam parte dos dobramentos modernos, né? Então, o Brasil não tem. Isso que o Brasil, dobramento moderno, o Brasil não tem. Não, eu digo assim, essas montanhas, né, que o senhor se refere, que são as cordilheiras, né? Sim. A do Himalaia, dos Andes, né? Amém. A dos Alpes, né? A Alpes lá da Europa. E é legal. Rochosas. Você falou tudo. Aí, quando você leva lá, daí você pode brincar. Se você estiver no Chile, olhou para o lado, pode falar, você está numa montanha. Eu tô lá no Nepal. O que você está fazendo no Nepal, professor? Tô lá, tô vendo o Himalaia. Então, você está vendo. Eu tô lá na Suíça bebendo chocolate e tal. Você está vendo os Alpes. Então, essas manobras tem que ter para entender o que é montanha. Aí, logicamente, como eu falou, depende da sala que você tiver. Tiver um recurso visual, uma TV que você consegue acessar, já acessa, turma. Esses pontos é legal você ter esse feedback. É uma geração muito visual, uma geração muito TikTok e tudo. Então, você associou, você viu que você trouxe a turma com uma questão visual. Que nem você falou de montanha. Você sabia que nem o Luiz já puxou o gancho. Alguém ia puxar o gancho numa turma. Eu falei do Himalaia. Você sabe onde é que é? Vou mostrar para vocês. Aí vocês mostram. Aqui é o Himalaia. O ponto mais alto que é o Aconcagua. Olha o Everest aqui. Quem tem coragem, né? Então, você começa a mexer com isso, o aluno vai ter essa noção. Você trai a turma rápido, entendeu? Então, você tem que pensar na questão visual, porque a geologia traz muito essa ideia do visual, né? Precisa. Fala assim, necessita um pouco do visual para ele entender. Porque é fácil falar de montanha, relevo, planalto, mas ele tem que entender, entendeu? É legal. O visual na geologia ajuda muito, tá bom? Só para seguir um pouco aí. Obrigado a colaboração, Luiz. Aqui, logicamente, vou seguir até um pouco mais rápido, que são as bases curriculares aqui. A BNCC traz isso no documento, é um documento, viu, gente? Que é a habilidade sobre a análise da paisagem do processo geológico. Isso está na BNCC, tanto na geografia, na parte fundamental e médio, né? E na BNCC, abordagem interdisciplinar. Então, a geologia colabora com o conhecimento da ciência geográfica. Isso como opção de base legal curricular. Então, a geologia... Desculpa, se você vai ser um professor de ensino fundamental e médio, e EJA, eu vou acrescentar o EJA, já que temos um professor, que eu também sou professor de EJA, amo dar aula para EJA também, e então você vai deparar com esse conteúdo, né, felizmente ou infelizmente para muitos aí. Aí dificuldades no ensino, que a gente está até discutindo ao longo aqui da aula, né, muitas vezes da falta de informação específica do professor, o professor não tem um conhecimento amplo, né, até vivência, assim, eu sabia que é uma rocha, já vi, mesmo que não seja em viagem, isso que até é o assunto que a gente está discutindo, é uma coisa tradicional, é legal você entender que existem outros cantos, né, então a formação específica do professor ajuda muito, não é questão de renda, assim, a pessoa tem que ser viajada para entender, não, ela tem que ser curiosa, ela tem que saber que existem outras montanhas, o tipo de relevo e tudo mais. Às vezes a abordagem fragmentada, né, a energia tá ruim, o senhor tá comentando aqui. A abordagem fragmentada nos livros, às vezes só tá pingado ali. E isso daqui agora para mim é o principal, que é a carência de materiais e recursos visuais.
Isso tem que ter essa realidade. Não é toda sala que tem um recurso, uma TV, materiais de rochas e tudo mais. Então, você tem que usar o beabá, você tem que ir no discurso, no diálogo, num desenho, num esquema, que às vezes tem que fazer mal. Eu falo assim, um bom professor dá uma aula com um giz na mão e um quadro. Eu defendo essa teoria, sim. Você tem que entender e preparar. Então, eu preparei uma tecnologia, mapas, rochas, recursos, não deu certo. Um giz na mão tem que dominar. Você tem que chegar na sala e mostrar que você manja. Eu falo assim, esse é o bom professor que espero que vocês sejam, tá bom? E aqui algumas estratégias, né, que são trabalhar com modelos e simulações. Simulações eu sempre gosto de brincar do terremoto, né, fazer o aluno trabalhar que está tendo um terremoto. Trabalho de campo, a gente discutiu um pouco a aula passada, a questão de estudar paisagem, é a questão da burocracia que seu colégio pode exercer, porque envolve, logicamente, autorizações, ônibus, recursos, até financeiramente, vai ter que ter um custo pagar. Mas o trabalho de campo é muito interessante, cabe à região que cada um é. Se tiver uma estrutura assim, que ali tem uma rocha em amostra, leva para ver, deixa eles tocarem. É uma geração que carece um pouco desse tato, eu observo. Até vocês podem dialogar aqui quem tem filhos, né? Ou já dá aula, eu observo que é uma geração que não tem muito contato com o chão. É uma geração, desculpa, pode dar uma opinião sua, eles não gostam de ficar descalço. E eu fui criado descalço, entendeu? Uma geração que tem essa neurônio, é o chão, não sei o quê, então é bom ter esses contatos. Atividades práticas com rochas, que eu adoro trazer. Aí, se você tem institutos, faculdades que têm geografia, né, fisicamente, como presencial, vão atrás que eles fornecem rochas, pessoas. Eles podem dar fragmentos de rochas para vocês, que é as 3 básicas, né? A metamórfica, a sedimentar e a ígnea. Então é legal você ter uma de cada, mostrar, segura. Qualquer. Faz uma dica, por exemplo, assim, você pode assistir até com cartografia, faz um caça ao tesouro, você tem que achar tal rocha e trazer para mim, mas ele não quiser a rocha certa, minerais. Então você tem umas, assim, nuances que eles vão. E posso falar uma coisa, não sei quem é jogador aqui, eu não sou, perdão, mas quando você chega no tema rocha, minerais, vai por mim, eles vão falar muito de jogos, games que eles usam, por exemplo, aquele Minecraft, que tem até o filme recentemente passando no cinema, é muito recente esse filme, e os alunos piram, porque eles sabem nomes. Eu já vi no Minecraft o carvão. Como assim? No Minecraft é usado para isso. Então eles vão falando, eles vão associar, tá vendo? Você não pode negar isso daí, eu não sou de negar, mas assim, incentiva. Assim, então o que você tá vendo? Você faz uma associação dessa importância da geografia. Por isso que assim, não desanime a realidade do aluno, porque o aluno é nessa realidade digital, a gente não pode desmistificar. Então, traz outro. Então, recursos digitais, como eu falei, de vídeo. Existem aplicativos que diagnosticam rochas e tudo mais, tá bom? Então, são esses recursos que eu acho legal como estratégia, né? Estratégia que eu já usei, deu certo em algumas, outras foi frustrante, como eu falei. Não é uma receita pronta, faz isso, né? Você tem que ter esse lado empático com a turma, ver o andar da turma, a burocracia escolar, é um conjunto de sistema que você vê se dá certo. Porque eu não gosto de pegar fechado, entendeu? Então, às vezes não dá certo, fala assim, o professor é um péssimo. Não é péssimo, tem que ver a estrutura da sua turma, o andamento da sua turma e tudo mais, tá bom? Aqui alguns exemplos, que, claro, eu não vou aprofundar muito, né? Que eu falei da caixas de rochas, que eu adoro fazer coisa de esconderijo. Isso é legal já para o ensino médio, que já está englobado em geopolítica, pensando em vestibular, quer estudar mapas de riscos geológicos, né? Fundamental. E o médio, principalmente, que ele já vai ter uma noção até de procura, que são imagens de satélites. Então, você procurar a interpretação, ou porque pode, ou porque não pode, entendeu? Então, é isso que dá. A Cristiana está falando, depois que terminei o ensino médio, comecei a cursar a faculdade de Geografia, né? Está dando depoimento aqui, né, Cristina? Eu esqueci quase tudo que você tem em Geografia. Não, mas é verdade, né? A gente acaba esquecendo mesmo, porque a gente só pensa na prova. A gente tem essa mania de... Eu também, se falar que eu esqueci quase tudo no ensino básico. E sabe que eles vão lembrar de vocês? Guarda isso, viu, Cristina? Eu espero que você seja uma professora excelente de geografia, se já não é. Eles não vão lembrar, talvez, de uma aula sobre geologia, que existem 3 tipos de rocha. Eles não vão lembrar. Mas vão lembrar de alguma atitude sua, de algum sorriso, de alguma frustração, de uma conversa positiva, de um jeito que você era com eles. Eu fico impressionado quando encontro eles alunos. Eles não vão lembrar assim de uma aula. Eu lembro daquela sua aula, professor, que você chegou, trouxe rochas para nós. Talvez ele vai lembrar por uma questão de diferença da sua, mas ele vai lembrar de gestos que você tinha. Ele vai lembrar do ser humano que você é. Isso eu fiquei impressionado. Então, eles lembram, assim, de palavras que eu usava como bordão, o que eu gostava, de coisas triviais. E isso humaniza você, Cristina.
Você vai ficar impressionada, né? Como você vai ser professora. A humanidade que eles têm, assim, de enxergar você como uma pessoa, assim, não, olha, o Alex gosta de basquete. Eles vão nunca mais esquecer disso. É impressionante. Claro que eles vão ver seu lado intelectual, você vai ter essas cobranças burocráticas de prova, mas, assim, o lado humano vai ser inesquecível. E eu percebi, pode ver, se você lembrar dos professores seus, você não vai lembrar de conteúdo. Vai lembrar do jeito que falava, a maneira, algum gesto que marcou você, seja até positivo e negativo, mas você vai lembrar disso. Guarda por mim, você vai lembrar disso. Nossa, uma vez ele chegou bravo, uma vez ele chegou feliz, uma vez ele sorriu para mim, uma vez ele falou isso para mim, eu nunca mais esqueço. Então, isso aí que eu percebo quando eu encontro ex-alunos. Me mencionam, assim, realmente tem lado positivo, né? Ainda bem, eu escuto muitas coisas positivas, mas assim, nossa, eu lembro que você fazia isso. Você falava assim ainda? Você fala isso aí ainda? Falo, então são trejeitos que mais, porque a gente é humano, né? Então eu falo assim, é isso que eu falo que a geografia mudou, a gente não é o portador do conhecimento. Eu acho que o Marcelo falou um pouco, a gente tem que ser o mediador, né, tá ali para resolver conflitos, ansiedades deles. Então é isso que eu acho que é o meu papel como professor, que eu sou muito orgulhoso de ser. Adoro ter o prof no começo do meu nome, tá bom? Tá certo? Pode falar aí, Luiz, para a gente finalizar. Pode falar, Luiz. Estou na escuta. Professor, eu queria só fazer um paralelo aqui, com relação ao que o senhor falou, né? Os tempos mudaram, né? Sim. O nosso colega também tocou no ponto das tecnologias em sala de aula, né? Mas eu fico pensando aqui, no passado, na década de 80, 90 e tal, muitos professores conseguiam atrair a nossa atenção nas aulas, porque dava uma aula dinâmica, uma aula boa, como o senhor falou, com giz e a lousa, o quadro lá, de giz, conseguia atrair a atenção dos alunos. Então, a gente passava 50 minutos e tinha aula que era prazerosa, que a gente queria que não acabasse a aula, porque era tão bem dada, assim, tão bem estruturada a aula. E eu passo que hoje nós contamos com tecnologia, com as TIC, né, em sala de aula, né, com as tecnologias de informação e comunicação, e muitas das vezes, como o senhor falou, o aluno ali só aguenta assistir 20 minutos de aula, já está com o saco cheio e tal, etc. Fica meio complicado, né, professor? Porque, querendo ou querendo, esse cara, ele vai concluir a graduação, vai fazer uma especialização, vai fazer o mestrado, o doutorado, mas aquela base sólida dele, eu ponho em dúvida, me desculpe, tá? Eu ponho em dúvida porque não é só você não, cara, todos os professores do planeta, eu acho que põe. Eu até vou citar uma coisa, professor, sabe o que é meu medo um dia? Desculpa o medo, não sei se vai soar engraçado para vocês. Meu medo como professor. Lei da vida, eu vou envelhecer. Você pensa na lei da vida, se eu sobreviver certinho até amanhã, até agora, até daqui a pouco, eu vou viver. E quando eu ser uma pessoa idosa, eu vou depender de médicos. E se um médico que vai salvar a minha vida numa cirurgia, olhar para mim e falar, oi, o senhor lembra de mim? Aí o meu medo é eu lembrar. E for aquele aluno que misericórdia. E o cara tá com uma injeção que vai salvar a minha vida. Né? Não, mas é verdade. É uma preocupação que eu tô falando brincando, mas eu falei assim, nossa, imagina. Porque é uma geração imediatista, eles são imediatos, são correria, não sei o que, esse cara vai salvar a minha vida. E é uma geração que vai, pensando na questão da dinâmica social de vida, ele vai um dia ser formado em direito, médico, dentista, e ele vai me cuidar, pensando na lei da vida. E o medo de eu reconhecer e lembrar que o aluno era assim, assado, misericórdia, mas temos que confrontar, gerações diferentes, né? Imediatista, depois vou dar uma aula disso para vocês futuramente, sim. Tem que entender dinâmica, tem que usar estratégia, como eu falei para você, o cotidiano deles é diferente do nosso, eu também, eu estudei nos anos 90, era diferente, a maneira de prestar atenção, a maneira de absorver conteúdo. Tem uma coisa que a gente pode criticar. O professor falou, é verdade. Eu não tinha como absorver em outro canto. Talvez eu perguntava para meus pais, que não são instruídos, não eram formados. Mas eu tinha uma formação assim, de perguntar para alguém que talvez ele tenha superior. Então, eu não tinha um acesso assim. Que nem, eu escutei uma coisa, curiosidade na aula. Os alunos têm isso hoje, que eu adoro. Nossa, eu escutei o Alex falar isso. Eles vão pesquisar. E eles trazem, enriquece a sua aula depois. Professor, eu vi isso mesmo, eu pesquisei, eu li não, né, geralmente, eu vi um TikTok falando, então eles trazem uma correnteza de informações que eles conseguem achar. Nosso tempo não tinha, né, então, assim, o professor ali, eu vou escutar, porque isso daqui que é a minha aprendizagem hoje, eu não vou ver um YouTube depois, entendeu? Então, é uma coisa interessante que você puxou também, essas mudanças que teve, muito legal, obrigado pela contribuição, viu, Luiz? E aí, então, só para finalizar aqui, né, até para não usufruir mais aí dessa segunda-feira, aqui, não sei como está aqui está um tempo meio estranho em Maringá, mas eu falar um pouco de essa questão da sodinania, de preservação, como eu falei assim, porque a geologia é importante na sala de aula,
porque ela faz essa preservação de dados naturais, fazer esse link, uso responsável dos recursos minerais, de forma assim, pensando nessa questão da sustentabilidade, e consciência crítica sobre o meio físico. E aqui que entra que a gente... Essa é legal, essa analogia que ele falou assim, ó, fazer um equilíbrio entre a geografia tradicional com a geografia crítica. Ele entender, ele tem que saber os processos. Talvez até decorar o nome de rios e rochas. Então, ver o porquê. O que vai afetar a vida dele. Então, é isso que é um papel hoje que é desafiador para nós. Acho que a sala ficou bem indagada nisso daí, tá bom? E aqui algumas atividades, que eu não vou falar muito, considerações finais, só para finalizar aqui. Né? A geologia é fundamental para entender a dinâmica da Terra, então ela é essencial para nós, futuros professores de geografia. Amplia a visão crítica do aluno, e o professor é o mediador. Aí que tá, tem que ter muito cuidado com essa questão do mediador, temos que controlar o conhecimento. O conhecimento vem amplo, ele é muito cheio, tá bom? Então, é essa questão que eu faço para vocês, tá bom? Então, eu peço até desculpa aqui do estender um pouco alguns minutos, eu não gosto de estender muito, não sei os compromissos que vocês têm, vocês estão tudo longe de mim, eu não posso vê-los, senti-los e tudo mais aqui, mas espero que, sinceramente, vocês tenham gostado aí da aula, viu, pessoas? Eu sempre preparo com carinho, acho legal a participação de alguns, né? Alguns estão aí, pode escrever sempre para mim, viu, gente? Acho legal. E essa aula é sempre assim, a gente tem que pensar no nosso dia a dia. Não adianta eu vir aqui só vomitar teoria, assim, não. Vamos discutir, vamos pensar a geografia, vamos pensar esse conteúdo numa sala de aula, entendeu? E tá vendo? Uma discussão que chegou até em geografia tradicional, acho lindo. Então, parabéns aí aos participantes, tá bom? Espero ter gostado aí da minha digníssima aula, explicações. Em breve eu vou dar um contato para vocês de e-mail, vocês podem, assim, às vezes aparecer alguma dúvida, tá bom? Pode falar sempre comigo. Talvez semana que vem não haverá aula, viu, pessoas? Por questões, assim... eu também amo, né? Obrigado, amo a geografia também. Viu, Cristina? Amo a geografia. Talvez semana que vem, talvez não, né? Semana que vem, né, é nosso feriado, 21 de abril. Espero que vocês descansem. Feriadão legal, hein, pessoas? Também tem galera que vai ter até feriado dia 5ª já. Eu vou começar aqui na 5ª alguns feriados, segunda também, dá aquela descansada legal, tranquilo, respira, assista, escute música e relaxem para quem é professor aqui, tá bom? Beleza? Então, eu sou só, acho que o Marcelo quer falar a última palavra. Pode falar, Marcelo? Fala, Alex, tudo bem? Eu gostaria de agradecer primeiramente, né? Tá podendo participar disso. Legal. Nossa, uma aula sensacional. Vou compartilhar o conhecimento com os amigos aí que estão estudando ou trabalhando já na área. Sim. Mais uma coisa, eu gostaria de saber sobre o material, né? Material de apoio, se você tem, se você vai enviar alguma coisa. Então, para quem ficou interessado no material, né, eu posso enviar os slides, assim, para quem tem interesse, pede com a Brenda o meu e-mail, a Brenda manda você, eu disponibilizo esse slide que eu ponho aqui, eu posso disponibilizar para vocês sim, tá bom? É que eu estou seguindo um roteiro de acordo com os conteúdos que os alunos estão vendo, entendeu? E eu trago numa linguagem diferente, para a gente dialogar aqui, tá bom? Não, tranquilo. Entendeu? Mas pode assim, ó, acho que a Brenda é a tutora de vocês, é a Brenda? Me confirma, é isso? Eu não sei a minha Brenda. Então, todo mundo aqui, Brenda, ó, eu quero o contato do Alex, né? Ela vai fornecer, né? Posso até fornecer aqui para quem quiser, mas assim, pode entrar em contato assim comigo. Depois, assim, eu sei que está formando um grupo legal aqui, está formando um grupo consolidado. Posso até passar meu telefone até particular para vocês, assim. Um dia, professor, eu posso ligar para você? Pode, assim, trocar uma ideia. Às vezes, assim, eu respeito toda a questão do processo pessoal, gente. Tem pessoas que têm mais habilidade de falar, tem pessoas que é mais contida, só quer prestar atenção, mas está antenado, está atento, está ligado às mudanças, então pode entrar em contato comigo. Mas pergunta para a Brenda, manda e-mail para mim, que eu respondo, claro, né? Eu sou professor de várias categorias aí de ensino, né? Então, tenha só essa paciência da resposta, mas eu entro sim em contato, viu? Viu, Alcione? Acho que eu tô vendo a Alcione aí agora, né? Cristina não vi ainda, tá bom? Mas é um prazer aí ver vocês aí, viu, gente? Continua aí participando das minhas digníssimas aulas, amo vocês aí nas minhas aulas, tá bom? Tranquilo, pessoas? Boa noite, professor. Boa noite, viu, Luiz? Obrigado a colaboração aí, Marcelão. Ok, professor. Alcione, acho que eu tô vendo você, também. Boa noite, Marcelo. Tá dando boa noite, Luiz. Boa noite. Boa noite para vocês aí, viu? Boa noite para todos aí. Alcione do Maranhão, né? Mas não é Alcione, é um homem. Alcione é um homem? Desculpa. É um homem.
Boa noite, professor. Boa noite. Como é seu nome? Boa noite. Desculpa. Alcione, aqui do interior do Maranhão. É Alcione mesmo? É Alcione, masculino. Que legal, professor. Que interessante. Eu tinha visto. Que interessante, do Maranhão. Obrigado, E obrigado. aqui, meus irmãos, é Alceu, todo mundo é cantor aqui na minha família. Alceu, Alceu cara. Valença, né? Terra do Alceu, Alceu Maranhão, Valença. velho. Que legal, adoro Maranhão. Lençóis Maranhenses é espetacular. Pois é, verdade. Querido, obrigado a participação aí. Alô. Participa sempre, é legal ter galera diversa. Rapaz, pena que eu não posso participar, porque eu trabalho à noite, sou professor não, de mas filosofia. tenta um pouquinho aí, pega o microfone, assim, eu já volto, dá uma ligadinha assim no Tá banheiro, bom. tá bom? Será um prazer bom. aí, meu querido. Um abraço. Tudo de bom para vocês, viu? Uma boa noite para aí. todos aí, viu? Até mais para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.